Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de fazer um exercício aqui bastante interessante. Vamos entender, vamos traduzir os pensamentos do Monark? Eu particularmente gosto de ficar escutando o Monark Talks, principalmente quando eu tô treinando, quando eu tô, sei lá, me locomovendo para algum canto. E eu percebo que o Monark teve uma ascensão desde o cancelamento. Antes ele era extremamente aberto até demais, talvez até o cérebro caindo um pouco para fora da cabeça, né? Mas aos pouquinhos ele foi assimilando o jogo, entendendo como a geopolítica funciona, como a dominação econômica se perpetuou contra o Brasil, e ele está começando a chegar em determinados pontos que talvez não tenham mais volta. Só que quando ele vai expor esses pensamentos, ficam um pouco estranhos para quem nunca teve contato com essas ideias. Fica parecendo algo meio conspiracionista, meio bitolado, meio estranho demais. Então a minha ideia aqui é tentar explicar de maneira mais calma, mais serena, o que ele está querendo dizer com os pontos que ele levanta. Aqui eu vou estar utilizando a participação dele no podcast Veredito, do deputado Paulo Bilinski, porque ali é ele falando, ele sendo o entrevistado e não o entrevistador. Então fica mais fácil de cortar algumas frases que ele sempre solta nos seus próprios podcasts, só que agora com mais tempo para elaborar o raciocínio. Então basicamente eu vou pegar os principais pontos que vira e mexe ele repete e entende como questões que abrem os olhos, que são extremamente importantes, mas que ficam um pouco subjetiva para quem está assistindo e principalmente para quem nunca teve contato com essas questões. Então bora lá! Esse movimento dessa cultura do cancelamento, ela foi toda planejada, projetada e investida, né, por grandes agentes externos, que são empresas, né, fundos de investimento, hedge funds, né, que são empresas que controlam outras empresas, tá ligado? E tem uma empresa dessa, que é a BlackRock, e ela controla 10 trilhões em assets, ou seja, ela é dona de centenas e centenas... 10 trilhões. 10 trilhões. Por exemplo, sabe a Disney? Sim. Eles são donos. Sabe o Netflix? Uhum. Eles são donos. Sabe esses canais de notícia americano, MSNBC, NCNBC, tudo politicagem, CNN, eles são donos, entendeu? Então, eles são donos de uma máquina de construção de narrativa, uma máquina cultural gigantesca. Eles são donos de uma estrutura que nunca antes existiu na história da humanidade. Nunca antes uma empresa controlou tanto da narrativa humana no mundo inteiro. Aí você pensa, pô, mas é só os gringos, é só americano que eles controlam? Aí eu tenho uma parada pra dizer. Sabe o que significa Itaú em Tupi-Guarani? Não. Pedra preta. Ele, em todo lugar que ele participa, ele cita BlackRock. Ele entende a BlackRock como o principal centro econômico que domina o mundo hoje. Não está errado. O problema é que ele atribui todos os males do mundo a BlackRock. E também ele cita às vezes o Fórum Econômico Mundial. E tudo isso são cortinas de fumaça. São de fato centros de poder, centros econômicos. Mas a grande questão é que isso aí é justamente o que utilizam, é falado abertamente para você se assustar, para você se focar neles e não perceber a real estrutura que está por detrás desses caras. Monark acerta em falar do poder econômico da BlackRock e de como ela é influente no mundo. É inegável falar sobre o poder da BlackRock. Sim, ela tem participações ativas e extremamente significativas em todas as grandes empresas do mundo. E para além disso, a BlackRock também está por trás do ESG. As pequenas e médias empresas não adotam essas pautas identitárias porque elas são boazinhas. As empresas não acordaram um belo dia falando temos que combater o racismo, temos que ajudar a mulher e os gays. Não foi bem isso que aconteceu. A BlackRock, tendo uma participação muito significativa no mercado de ações, ela basicamente controla quem vai ter investimentos ou não, ou seja, toda empresa de capital aberto está à mercê do julgamento da BlackRock. Se as empresas por debaixo desse guarda-chuva não atendem às demandas deste grande conglomerado, elas não vão ter investimentos. E é aí que sai o ESG. É uma forma de impor às empresas privadas essas políticas identitárias, esse discurso da qual eu chamo de neomoralismo. Então não é porque o Burger King é muito bonzinho que ele adere a Black Lives Matter, causa LGBT e afins. É só interesse econômico. O ESG ele cobra
tanto um desenvolvimento social, com essas pautas sociais, né, identitárias, como também ele impõe as políticas ambientais. Na prática, se sua empresa for perfeita, muito bem administrada, muito bem organizada e rentável, nada disso vale se na chefia, na governança da sua empresa não tiverem mulheres, negros ou gays, enfim, você tem que pagar esse pedágio. O mesmo vale se sua empresa não tem políticas pró-ambiente. Como eu disse, é uma forma de tornar a iniciativa privada reféns destas pautas. E por que essas pautas são tão importantes? O Monark cita que essas corporações, estes senhores do mundo, essas famílias, estão dominando o Brasil há centenas de anos. E para ser sincero, não é só o Brasil, mas a gente precisa entender por que existe uma continuidade histórica destes centros do poder, como eles dominam o poder econômico e por quê? Qual é o interesse em incentivar pautas sociais no meio desse processo? Pois bem, a nossa história remonta ao Renascimento, justamente um momento em que, após as guerras contra o Oriente durante a Idade Média, esses conflitos religiosos, se viu a ascensão de uma classe burguesa, uma classe comerciante, que nada tinha a ver com os estamentos da Idade Média. Afinal, não eram padres, não eram parte do clero, não eram camponeses, forças de trabalho ativa, como também não faziam parte de uma aristocracia militar ou nobre. Ou seja, era uma nova classe que conseguia trabalhar com uma nova dinâmica, a acumulação de capital, criando riquezas através do comércio. Talvez na escola você já tenha ouvido falar sobre as famigeradas especiarias, que inclusive os portugueses, as nações europeias dominaram o mundo em busca dessas especiarias. O que acontece é que tudo isso vem com o contato com o comércio oriental. Quando a gente fala das cruzadas que perpassaram a Idade Média e principalmente as tentativas de dominar o Oriente Médio, o que nós estamos falando é de contato cultural, comercial, religioso com as coisas esotéricas que estavam no Oriente. Tudo aquilo que era exótico, tudo aquilo que desafiava, instigava a mente do homem europeu de então. É nesse sentido, por exemplo, que alguns historiadores apontam a possível origem da maçonaria em contato com os esoterismos do Oriente, ou então a grande profusão da Cabalá no começo da Renascença. Tudo isso era uma coisa muito diferente do que o homem cristão europeu até então estava acostumado. E lógico, com esse contato com o Oriente se desenvolveu as rotas comerciais. Com os europeus começaram a ter contato com temperos, tecidos e coisas que eles nunca tinham tido antes. A nobreza começaria a gostar de degustar dessas especiarias e ao mesmo tempo os burgueses conseguiriam ter grandes lucros com essas vendas. É nesse período que a gente vai ver a ascensão da burguesia, acumulando capital justamente com essas vendas. E é aí que a gente vai ver esse momento de transição, o fim do regime feudal, para a ascensão do mercantilismo, para a sociedade de mercado. Quando a gente começa a ter essa experimentação, essa abertura cultural, essa abertura comercial, essa abertura religiosa, o que começa a se digladiar nessa transição é o pensamento religioso cristão católico. Os burgueses, operando na lógica de mercado, não respeitavam princípios basilares para a mentalidade católica comum, como, por exemplo, preço justo, salário justo, questões como combate à usura. E nesse sentido, a gente já tinha povos que habitavam a Europa que tentavam passar por fora desta moral católica. Por exemplo, os próprios judeus mesmos, eles sempre tiveram pioneirismo com o sistema bancário. O que acontece é que com a Renascença, com a ascensão do mercantilismo, eles conseguem, enfim, vencer essa unidade cristã que existia na Europa, que condenava este desejo exacerbado pelo lucro. É então que a gente começa a ver o sistema econômico internacional se formulando no seu princípio pré-histórico, vamos colocar assim. Era um ensaio muito inicial ainda, mas já estava acontecendo. Tanto é que, nesse período da modernidade, a gente vai ver uma troca de centro de poder. Até então, Portugal e Espanha, que iniciaram o empreendimento naval, eles dominavam o mundo, mas vão começar a declinar quando vão ter inquisições internas e grande fuga destes cérebros que tinham uma mentalidade comercial e não católica. Quem vai conseguir surfar nesse declínio da Espanha e Portugal vai ser a Holanda, que passa pelo processo de separação do Sacro Império Romano-Germânico ao adotar o protestantismo. Para atrair essas grandes cabeças e conseguir se sustentar fazendo frente ao mundo católico, o que ela faz é dar liberdade religiosa em suas terras. E lá vai muita gente que a princípio era perseguida pelas inquisições católicas.
Então vai ter uma porrada de protestantes, vão muitos judeus também que vão ter liberdade por lá, como lá também vai ser um centro de estudos e culturas pagãs, basicamente. Eles vão começar a desenvolver essa ideia de combate à moral cristã e a instalação de uma moral secular, comercial. Tanto é que Joseph de la Vega vai publicar os seus artigos lá. É o primeiro cara que fala sobre estudos em bolsas de valores. Ele fala sobre especulação financeira. E a Holanda, os Países Baixos, vai ser o primeiro centro de especulação. Você consegue ver, inclusive, na sua empreitada de colonização com as companhias, que ela tinha esse quê de empreendimento bancário, especulativo, estritamente comercial, sem qualquer ligação com algo mais profundo, como fé, como civilização em si. E é nesse momento que o mundo que nós temos hoje consegue se configurar. Posteriormente, esses mesmos caras, essa elite bancária, especulativa, comercial, vai migrar para a Inglaterra, vai conseguir se espalhar pela Europa. O que a gente está falando aqui é um momento de transição de uma mentalidade tradicional cristã para uma mentalidade secular, pragmática, comercial. Mas não pensem que quem fez esse processo queria desbancar o catolicismo porque eram ateias ou agnósticas. Não é bem por aí. Você vai ver que os grandes desconstrutores do Ocidente, eles vão seguir a Kabbalah, um gnosticismo. Todos eles vão ter um pensamento esotérico, não vão ser religiosos. Eles têm cultos, ritos iniciáticos e coisas do gênero. Tanto é que o que personifica essa galera são sociedades secretas. E essa história que parece estar completamente desconectada com o tema central tem tudo a ver com a questão do ESG. Esse politicamente correto é o combustível dessa narrativa, entendeu? É uma narrativa moralizante da sociedade. Que eles usam, nós temos que moralizar a sociedade, porque todo homem é estuprador, todo branco é racista, toda mulher é vítima, todo mundo é vítima. Essas narrativas são criadas justamente para enfraquecer a população, para dividir a gente. Porque é muito mais fácil você controlar uma manada de gado quando tá eles tudo brigando entre si. Porque aí a gente fica aqui batendo, brigando com os petistas brigando com a direita e tudo mais, enquanto isso os poderosos ficam ali rindo, lucrando e sugando o Brasil. Todo mundo se fudendo, todo mundo quebrando. Quem que tá lucrando bilhões? A nossa dívida, a dívida pública. Quanto que a gente tem em dívida? Como essa dívida surgiu? Quem que impôs ela? Foi o brasileiro que escolheu ter essa dívida? Ou ela foi empurrada na nossa garganta? Para quem vai o dinheiro de juros que a gente paga todos os meses? O Monark, ele comenta muito sobre as pautas identitárias. E ele coloca este progressismo, que é financiado pelo capital financeiro, justamente ligado com a questão dos juros. Isso não fica tão claro, a questão de causa e consequência, mas por que ele interligou esses dois fatores que a princípio a gente não vê uma conexão clara entre eles? Lembra do processo que eu falei de ascensão da Holanda e desconstrução da cristandade, desconstrução dos reinos católicos? A ascensão da apostasia, da modernidade, só foi possível a partir do atomismo. Tanto é que o fruto maior desse momento do surgimento do individualismo, da noção de comércio, desse pragmatismo, o que vai ser? Vai ser o iluminismo. Vai ser atomizar a sociedade e relativizar todos os princípios tradicionais. Uma vez que você consegue retirar as crenças de um indivíduo, retirar a cultura dele, retirar ele do seu senso de pertencimento, de sua comunidade, de sua família, de sua fé, ele fica sem barreiras morais. E isso permite facilmente que ele seja assimilado pelo processo comercial. O capitalismo moderno é só a potência máxima disso. O capital financia a destruição da família, a destruição de valores, o desacreditar da fé. Por que razão? Porque os sujeitos vazios vão buscar uma identidade no seu produto cultural. E quando você começa a colocar essas pautas de sexualidade como parte da sua identidade, uma luta racial como parte do seu ser, é o que você é, e não mais a sua cultura, aquilo que realmente estrutura a sua camada de ser mais profunda. Quando você torna todos os cidadãos rasos, simplesmente personificados por bandeirinhas de questões sociais, eles são muito mais facilmente manobrados, muito mais facilmente manipulados e uma máquina de fazer dinheiro. Você consegue tirar dinheiro desses otários de maneira muito mais fácil. Não à toa que se você usa Twitter, provavelmente você já viu a comunidade lá comprando diversos produtos de empresas que são muito duvidosas só porque eles colocaram lá uma bandeirinha na embalagem. Então, o ESG tem tudo a ver com a dominação econômica, que leva aos juros da dívida pública. E a gente já vai chegar lá.
Porque um povo bestializado, um povo burro, um povo vazio, é muito mais facilmente manipulado. E o nome disso se chama atomismo. Você quebra o sujeito, você tira toda a forma de construção da integridade humana, e aí o que sobra? Nada. É muito mais fácil você dominar um povo pulverizado, sem laços fortes, que criem barreiras a essa dominação, do que um povo que está coeso, com uma fé em comum, com valores fortes, uma moral forte. E é por isso que, para a ascensão do capitalismo, a primeira coisa necessária foi destruir a Igreja Católica, foi relativizar a fé, foi combater as doutrinas que condenavam a usura, que é a base do capitalismo. E se você é de direita e está assistindo até aqui, não, a luta não é capitalismo versus comunismo. A luta é entre a cristandade e a apostasia. O liberalismo e o comunismo são ambas filosofias materialistas e anticristãs. E lógico, quando você consegue bestializar uma nação, imagine que você é um grande centro financeiro, e aí você começa, através da democracia, conseguir corromper uma nação através do financiamento de uma cultura baixa, do financiamento de campanhas, agentes políticos que vão fazer lobby a seu favor. Você vai começar a escravizar aquele povo. Você vai destruir tanto as bases espirituais quanto as bases físicas daquela nação. E aí ele se torna um escravo. Não à toa que a nossa cultura só declina, os nossos valores desaparecem, se pulverizam, ao mesmo passo que a dívida externa, que come mais da metade do PIB brasileiro, cresce percentualmente, e não existe um estadista com garbo capaz de confrontar essa grande máfia, essa grande gangue internacional. Nada disso é por acaso. Um fator depende do outro. O capital só triunfa onde ele consegue destruir a cultura, onde ele consegue destruir a fé, onde ele consegue relativizar os valores. E, em última análise, esse processo atenta contra o homem. Afinal, quando a gente começa a ver essas campanhas sobre criança trans e coisas do gênero, a gente vai achar que isso é normal? Por que nós estamos achando normal uma grande campanha em massa sobre automutilação? Isso não é normal, gente. Isso é o anti-humano. Isso é dizer não à própria humanidade, o caráter humano em si. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que é um monarca falando sobre religião, que é esse daí. A religião é uma forma de controle, cara. Não, mas o que eu digo sobre o controle social da religião é... A religião, ela tem um papel, só que ela já foi corrompida. Por que você acha que tem tanto caso de pedofilia na Igreja Católica? A instituição religião. A instituição católica foi corrompida. O que ele não percebe é justamente que o que dá as bases para a gente combater o globalismo é a nossa moral, é a nossa fé, é o nosso modo de ser. E o que seria melhor para um inimigo internacional do que se infiltrar na instituição religiosa e pervertê-la por dentro? Mas isso não é uma refutação da doutrina em si. Isso são erros humanos. Isso não tem nada a ver com o catolicismo estar errado só porque homens fizeram coisas erradas dentro da instituição material. Existe sim um problema humano, como é óbvio no seu exemplo. Existem padres ruins. Existem imperfeições dentro da igreja, só que imperfeições humanas. Em matéria de fé, a verdade revelada, não existe um ponto da qual esse argumento do monarca consiga relativizar a verdade da fé. Isso é extremamente burro você pegar o último tabernáculo de resistência contra o globalismo e dizer que ele é inválido porque existem pessoas erradas lá. Se a doutrina continua correta, é a salvação, não é muito mais lógico a gente combater os sujeitos que estão lá dentro e são tortos do que se apartar da verdade? Isso é um contrassenso. Você enxerga essa oposição globalista versus nacionalista? Exato, acabou de direita e esquerda, morreu, meu irmão. Agora ou você tá com nós, com a humanidade, não é nem direita e esquerda, não é nem... Então, mas o nacionalismo representa a humanidade? Sim, representa porque ou a gente constrói um país soberano, ou a gente vai ser escravo do globalismo. Porque o globalismo é justamente antinacionalista. Sim, é um movimento dissolve. Internacionalista. Por que é um movimento internacionalista? Eles querem criar uma burocracia internacional, mundial, e através dessa burocracia controlar todo mundo. Por isso que o nacionalismo é importante. Se você tiver regiões independentes, fortes, essa burocracia central não vai conseguir controlar. Que os caras vão mandar, os caras vão falar, foda-se, quem manda nessa porra aqui é o brasileiro. O monarca acerta em cheio ao perceber a tonalidade do debate nos dias de hoje. O fato é uma luta do nacionalismo contra o globalismo, correto, porque o Estado Nacional
é a última vanguarda de defesa dos nossos valores, do caráter humano, frente a esse grande satã que é o globalismo. A grande questão é que, como vai existir nacionalismo se o que fez o Brasil surgir, a cultura, o empreendimento da civilização, foi a fé católica? Não existe nacionalismo simplesmente inventado. A nação é fruto de experiências que nós construímos ao longo do século, dessas tradições gestadas por nós mesmos, este produto de dentro do homem. Não tem como você falar em nacionalismo, sendo que no momento anterior você está falando que a gente tem que abandonar a igreja, a gente tem que abandonar aquela que deu o espírito da civilização tropical. Não existe nacionalismo sem cultura, sem um ethos nacional, senão é só um corpo seco perambulando, tão errado, tão vil, quanto o próprio globalismo. Sabe o que acontece quando você tem um nacionalismo sem alma, sem a cultura, sem a legitimidade? Ele pode facilmente se virar contra os seus cidadãos. O globalismo é sim o nosso principal inimigo, mas na resposta ao globalismo a gente não pode cair em outros erros tão ruins quanto. Então a gente precisa ter uma visão centrada e bem colocada. Nós precisamos de uma nação, e nação é igual tradição. Precisamos de um Estado Nacional forte, mas que respeite e seja calcado nos nossos valores. Que não só os respeite, mas que os fortaleça, que seja essa grande muralha de defesa da nossa nacionalidade. Eu acho que o Estado tem que ser forte para nos defender e nos proteger. Só que ele tem que proteger as nossas liberdades individuais, entendeu? Ele não vira tirânico por ser forte. Não se ele tiver as regras certas, entendeu? Um exército gigantesco não vai... Se ele estiver com a base dele for uma base social, onde as pessoas estão legitimando o poder do exército, o exército pode ser do tamanho que quiser. Se ele tiver legitimidade, ele não vai se voltar contra nós, entendeu? A gente tem que construir um Estado forte que garante, porque aí essa força vai ser em prol às nossas liberdades. Vai ser essa força que vai defender o seu direito de falar o que pensa, o direito de qualquer outra pessoa ir e vir para qualquer região do Brasil. Esse direito, que já não é mais respeitado, ele tem que ser protegido por uma máquina estatal forte. Se você tem um Estado fraco, aí os estados fortes dos outros países vão aqui dominar. Que eu fico bem feliz, porque o monarca, por outros momentos, já flertou bastante com o liberalismo, com o libertarianismo, e essas ideias são uma grande falácia que eu acredito fortemente que é propagada pelo próprio globalismo como uma falsa oposição. Quando você resume o debate entre indivíduos e Estado, o que você está fazendo é uma análise totalmente torta, mas que parece haver algum sentido, mas só se sustenta quando você tem uma análise vesga da realidade política internacional. E para isso nós temos que entender o processo histórico de desenvolvimento de todo aquele processo comercial. Quando a gente tem a ascensão da burguesia, e a gente já está chegando ali no século XVIII, o que nós vemos? A Revolução Industrial. E o que foi a Revolução Industrial e as revoluções burguesas? As revoluções burguesas criaram um Estado com uma mentalidade secular, pragmática e comercial. Ele visava os interesses da burguesia que capturou o próprio Estado-nação. E por essa razão, a Revolução Industrial, o que vai ser? Vai ser a utilização do Estado como uma ferramenta para financiar os interesses comerciais da burguesia. Nesse sentido, então, as nações que se fortificaram, e a gente vai poder constatar este processo que eu vou citar a vocês na Inglaterra, Japão, Alemanha, Estados Unidos, todos os grandes países industriais. O que eles fizeram? Foi justamente o capital estatal iniciar investimentos que pareciam arriscados. O investimento nos bancos locais para conseguir se fortalecer com capital interno sem contração de dívidas externas. O Estado vai tomar a vanguarda em criar nacionais para investir em ramos industriais. Como era uma atividade de grande investimento e alto risco, os privados não tinham essa coragem. O Estado tomou a frente. E para garantir o sucesso dessa empreitada, os Estados nacionais apelavam ao protecionismo, para garantir que se tenha pelo menos um mercado interno consumidor daquele produto. A partir desse tripé, capital interno, investimento industrial e protecionismo, se conseguiu mostrar mercados extremamente lucrativos. E a partir deste processo, os estados passavam esses setores para as mãos privadas nacionais, enquanto investiam em mais setores, diversificando
A indústria. Isso se deu sistematicamente em todos os países que conseguiram se tornar centros de poder. Até aqui é uma coisa até que boa, uma nação aprendendo a se desenvolver, alcançando novos patamares. O problema é que a dinâmica do mundo, quando a gente tem conceitos universais como democracia e livre comércio, eles utilizaram esses conceitos para dominar e impor os seus interesses a outras nações. O que a Inglaterra fez no seu apogeu? Adotou a doutrina do livre comércio e começou, a partir da sua superioridade tecnológica e industrial e também marítima militar, invadir países que estavam mais atrasados, obrigando eles a abrirem seus portos aos produtos ingleses. O que isso resultou? Os países que tiveram de abrir os seus portos não tinham meios de se desenvolver, não tinham como emplacar o mesmo processo de desenvolvimento que a Inglaterra industrial passou. Isso cria as condições para que o mundo tenha novas metrópoles e colônias, agora centros econômicos de poder e centros periféricos que vão estar sendo parasitados por essas relações econômicas desiguais. No pior dos casos, a gente tem o exemplo chinês, que foi obrigado a aderir ao livre comércio inglês, que foi a porta de entrada para o fatiamento dos territórios chineses. Os países que são periferias ficam com balanças comerciais totalmente desiguais e logo, não conseguindo se desenvolver, acabam caindo em dívidas e mais dívidas. E o resultado disso é uma escravidão não declarada. Você tem dívidas enormes e está à mercê de todo e qualquer tipo de retaliação dos centros econômicos. E como você foi sabotado de ter o seu desenvolvimento real lá no começo, você não vai conseguir desenvolver uma marinha, um exército forte para romper com o seu inimigo que está te parasitando e fazendo você contrair dívidas e dívidas. Pelo contrário, o caminho de quando esse processo começa é que o colonizador, este centro econômico e político, consiga enfincar os seus tentáculos cada vez mais profundos na sua nação. Como eu disse, financiando a dissolução da família, a dissolução do patriotismo, incentivando pautas de erosão interna no seu país. E aí é a morte definitiva, é a escravidão perpétua. E esse é o processo que explica a dívida pública brasileira. Por que nós aceitamos esse capital estrangeiro que financia essas pautas que degradam a nação? É justamente porque o Brasil sempre teve essas dívidas históricas, sempre ficou à mercê a esta imposição, este imperialismo internacional. A grande questão é que a gente precisa analisar que as revoluções burguesas, ao fundarem os estados nacionais, não fundaram estados do povo, fundaram estados pelo interesse destas elites burguesas, dessa pequena elite que passou a sequestrar o interesse comum aos seus interesses privados. Quando a gente fala em globalismo, a que famílias, a que pessoas a gente se refere? A estes magnatas que há séculos conseguem parasitar através deste sistema as nações periféricas como o Brasil. A grande questão é que não tem como a gente contrapor esse processo de maneira individual, como dizem os liberais e libertários. A luta não é contra o Estado, porque o Estado está sendo avassalado pelo estrangeiro. Se o Estado não tem meio de contrapor essa dominação, quem dirá você, um mero sujeito, um indivíduo? O mundo de hoje possivelmente está assistindo o declínio desse sistema. E é bem interessante viver nos nossos tempos. Quando a gente olha para a China, para a Rússia, para o Irã, são países que estão conseguindo contornar essa dominação. Mas como eles fizeram isso? Através do indivíduo? Não. Foi com o fortalecimento da pátria. Cada caso da sua forma. Por exemplo, o Irã se fortificou em sua religião, em sua base, sua matriz, o seu ethos, enquanto a China foi fortificando o seu Estado Nacional. Eu particularmente acredito que a forma de fazer frente ao globalismo é a boa ordem. É você ter uma nação forte, mas uma nação forte em que sentido? Estimulando o matrimônio, a natalidade, resgatando a fé, a cultura e a identidade profunda e legítima do país. Como eu disse lá atrás, quem condenava a usura, a especulação financeira, todas essas bases do sistema internacional era a Igreja Católica. Felizmente, nós somos um país católico. Nós temos a base material, os recursos naturais para se desenvolver como nação, como nós também temos o potencial humano, civilizatório, que é a cultura necessária para contrapor esse mal e mostrar um modelo civilizatório mais altivo, um modelo civilizatório autenticamente brasileiro. Mas como eu disse, só dá para fazer isso, só dá para contrapor essas grandes forças com um Estado Nacional forte. Só ele pode resguardar a soberania nacional.
não é através do individualismo e nem do secularismo. Não é atacando a fé católica que a gente vai conseguir criar um Estado nacional forte, porque o Estado só vai ser legítimo se ele tiver resignado na sua base justamente os valores de fundação da nação, uma legitimidade real. Quando você cai na luta individualista, fala assim, não, eu não sigo religiões, não, eu não acredito em coletivismo, eu acho que todo mundo tem que ser livre para fazer qualquer coisa que quiser e dar na telha. Sabe o que acontece? Você está desenraizado da sua comunidade, dos seus valores, da sua pátria. E aí, ao você relativizar todas as bases fundamentais da civilização, o que acontece é que você fragiliza a pátria, o Estado-nação. O Estado-nação não se torna capaz de ter autonomia e, por consequência, é completamente parasitado pelo sistema internacional. O globalismo vence através das suas armas mais basilares, o atomismo social, o individualismo e o indiferentismo religioso, quando se começa a relativizar a fé. Você junta esses dois fatores, é justamente o que os globalistas mais querem, que é a destruição do seu ser, da sua alma. O globalismo sempre existiu. Essas linhagens e essas famílias, elas sempre foram poderosas. É passado de geração para geração. Eles têm um culto, eles têm uma própria religião, eles têm todo um mecanismo, eles são muito avançados, eles têm rituais, entendeu? Então, que é assim que eles mantêm a cultura deles, a cultura dos oligarcas, para se manter unido e fechado, né? Então, esse movimento sempre existiu, só que antigamente não existia essa conexão do mundo todo, entendeu? E não existia essa capacidade de coordenar e controlar tantas indústrias, tanta mídia, entendeu? O poder, o capital, ele foi sendo centralizado aos poucos, metodicamente, para chegar no que chegou, entendeu? Como dá para perceber, talvez o monarca ainda não saiba exatamente onde surgiu o globalismo. Que religiões são essas que eles seguem? A grande questão é que eles também não são seculares. Se você vai ver as famílias desses grandes globalistas, eles têm famílias tradicionais, eles têm seus filhos, vão mantendo seus negócios por gerações. Não que eu ache que esses caras são santos, porque o que não faltam é casos como um certo cara americano que foi preso e depois morto na cadeia, porque ele tinha um paraíso onde coisas sexualmente muito erradas aconteciam. E só a elite americana participava dessas festinhas. Eu não posso nem citar o nome desse caso e desse cara, senão o vídeo cai. A grande questão é que esses ritos, essas espécies de religiões que esses caras acreditam, tem nome. É uma coisa muito específica, chama gnose. É justamente essa ideia dos polos positivos e negativos, sabe? É isso que gera a humanidade, não existe bem e mal. Para você chegar no todo, você precisa conhecer o bem e o mal, você tem que se afundar na lama para chegar aos céus, chegar ao nirvana. Todas essas ideias orientalistas, gnósticas, perennialistas, é o que recheiam a cabeça dessas elites. Para aqueles que são cristãos, basicamente isso é satanismo. Não à toa, se você pega a imagenzinha do Baphomet, o que ele reflete na sua própria persona. Polos positivos, polos negativos, as mãozinhas para cima e para o alto. O bode em si tem o sexo masculino e feminino. O que é o satanismo? O que é ser algo demoníaco? É perverter toda a criação de Deus. É por isso que esses caras trabalham sempre com polos, forças opostas, que na verdade se completam. Porque é justamente nesse indiferentismo, nessa relativização de bem e mal, em que a pessoa ela começa a perverter todo o gênero humano, toda a criação divina. E aí ela começa a defender coisas diabólicas, pensando ainda que está muito esclarecida, alcançando a verdade, se livrando de tabus e dogmas. Na verdade, ela só caiu numa lorota mais velha que existe, que é o gnosticismo. Enfim, esse último tópico aqui foi algo mais metafísico, ou mais algo nas entrelinhas, talvez não seja tão interessante para quem está acostumado só com um debate político e metodológico de como as coisas acontecem, mas eu acho que eu dei uma ordenada melhor nos pensamentos do monarca. Não está errado o que ele está propagando, mas ele não consegue fazer isso de forma assertiva e com uma imagem melhor. Eu percebo que se ele só joga fatos assim na mesa, sem dar o fio da meada para quem acabou de se deparar com o assunto, ele acaba parecendo meio que um teórico da conspiração maluco e que tudo é maluquice da cabeça dele. Mas não é, ele está certo. Só que ele ainda precisa de mais alguns papos para concatenar as ideias ali,
E bom, vamos tentar fazer esse vídeo chegar no Monark, vai que, né? Vai, talvez Thiaguinho Saquarema no Monark Talks? Bom, fica no ar aí. Lembrando que nós temos o clube de membros aqui do canal. Se você gosta da ideia do nacionalismo, quer conhecer mais a sua história, os pensadores nacionalistas, esse mês aqui no clube de membros, nós estamos fazendo uma academia nacionalista, um curso de introdução ao nacionalismo, você entender cada ponto desta ideia com os melhores autores e livros que cercam o nacionalismo brasileiro. Então, cogite aí ser membro do canal. Claro, se você não pode contribuir sendo membro, já ajuda demais se você deixar um comentário aí, um gostei e conferir a sua inscrição, tá bom? É basicamente isso aí. Eu espero que tudo tenha ficado um pouco mais claro. São assuntos bastante complexos, às vezes chegam até mesmo a ser meio subjetivo, mas é tudo muito intrincado. É a história prática de como a dominação das nações aconteceu. Como uma pequena elite, uma pequena gestação comercial conseguiu perverter toda a ordem divina e humana. Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo live e falou!